Então, retomando aqui o depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo, no seu depoimento que o senhor prestou, tem um trecho aqui que eu vou ler ao senhor. Quando o senhor relata essa reunião, logo em seguida o senhor fala que foi falar então com o Rogério Nora a respeito dela. Exato. Né? E o senhor fala o seguinte, pelo menos que foi colocado aqui no papel, que o pessoal da construtora vê esse tipo de coisa como um custo comercial qualquer, de modo que eles têm a capacidade de verificar se isso impacta o resultado, apresentar ao conselho e afeta o próprio bônus executivos da construtora. Exatamente. Mas assim, isso me assustou um pouquinho, porque é tão natural assim. Mas deixa eu lhe falar, é natural e era o seguinte, eles fechavam a remuneração variável dos executivos da construtora por obra. Tá. Então, tem um rapaz lá, que é o diretor da área, por exemplo, de uma unidade dessas aqui, ele vai fechar um contrato, ele coloca a remuneração variável dele naquele resultado daquela obra, dos superintendentes que estão envolvidos, das pessoas que estão participando. Se tiver alguma outra unidade que contribui também, eles têm um mecanismo de fazer a compor o custo da obra com essas variáveis. Entram também custos de locação, enfim, uma série de outros custos administrativos que eles colocam lá dentro. Então, dentro desse custo deles, que somado ao custo da obra em si, que eles calculam o quanto de resultado essa obra vai ter. Certo, mas a questão é que o senhor colocou assim, o pessoal da construtora vê esse tipo de coisa, a contribuição, né? Como custo comercial. Como custo comercial. Aí o senhor ainda segue adiante lá, que em geral o presidente da construtora, o pessoal das obras, é que decidiria o pagamento das propinas, por causa dos resultados de cada um deles. Exatamente, é o que eu acabei de explicar. É exatamente o que está aí. E eles veem como custo comercial como se tivesse que numa determinada... como se tivesse eu ia falar... Quando alguém vai vender alguma coisa, você faz isso diretamente ou faz utilizando terceiros para te assessorar ou para abrir um mercado para você enfim, tem esse custo comercial, ele é colocado no custo da obra. Então, quando eles fecham o custo lá, foi o que me foi sempre explicado aqui, depois que isso tudo aconteceu, é que quando eles fecham o custo da obra, se vai botar um custo qualquer aqui dentro, inclusive de propina, isso vai sair do resultado da obra, vai sair deles. Sim. Vai sair da parte deles. Então eles têm assim, eles veem isso muito natural quando estão formando o custo para apresentar uma proposta. Mas quando estão recebendo um custo com a obra já em andamento, isso para eles é uma tragédia. É uma tragédia. Eles entendem muito bem, porque eles vão ter que botar esse 1% aqui dentro. Vai ter que sair daqui de dentro. Porque da onde que sairia? As doações que foram as doações eleitorais, ou as doações ao Partido dos Trabalhadores nesse período, todas elas se confundiam com esse compromisso ou também haviam doações separadas? Não, a maior parte foi doação espontânea. Foi, por exemplo, para governadores, para próprio presidente da República, teve parte que não tinha nada a ver. Enfim, houve caso específico no ano de 2014, aí houve toda uma história aí complicada. Mas isso vinculado, eu acredito, seu juiz, que foi aproximadamente nesse período 15 milhões, uma coisa assim, de um total 15 milhões, 16, eu estou fazendo a conta, mais ou menos 40 milhões de um total de 90 milhões, eu tenho até esse dado aqui, de 90 milhões que nós contribuímos para o PT de 2008 a 2014. 40 milhões, então, decorrente desse compromisso de 1%? Isso. Incluindo Belo Monte.
Tá. Incluindo Belo Monte. Belo Monte são 10 milhões, então seria 30 milhões excluído Belo Monte. O senhor mencionou no seu depoimento lá, 40 milhões, que poderia ser entre 38 e 48. Mas então, isso seria de 1% do compromisso com o Berzoini ou com 1% do Belo Monte? Isso, exatamente. E o senhor também mencionou aqui que o senhor teria um valor de referência de 16 milhões desse 1% dos em relação contratos da Petrobras. Exatamente. É a referência que a gente tinha. E como é que o senhor chegou a esse valor dos 16 milhões? Os projetos que eles... Primeiro, os projetos que eles executavam, que a Andrade Gutierrez Engenharia executava na Petrobras, e executou na Petrobras, durante esse período de 2008 para cá. Tá? Então, isso aí, esse 1%, seria mais ou menos aí próximo de 2 bilhões de reais. A Andrade, como ela realizou mais projetos no período anterior a 2008, porque em 2008 para frente as obras da Andrade com a Petrobras reduziram muito. Então, houve uma redução muito grande de contratos. Acabando em 2012, eu acho, 2013 já não tinha mais quase nada. Muito pouca coisa. Então, foi mais ou menos tomando como base um faturamento da ordem de 2 bilhões de reais a 2,5. Porém, não houve uma contribuição integral. Não foram recolhidos todos os 1% de todos os projetos. Não foram pagos. Teve vários projetos deficitários, onde o pessoal da construtora não aceitou pagar. Então, e não pagou. Mas esses 16 milhões é resultado de um levantamento que o senhor fez depois ou que o senhor tinha à época? Não, esse foi levantamento feito posterior. Eu não tenho a composição dele exatamente. Como não era especificado sobre exatamente qual projeto que estava sendo contribuído, então foi uma estimativa que foi feita para que eu pudesse ter uma noção do tamanho. E esses valores foram repassados sempre em doações eleitorais? Sempre em doação eleitoral. E isso era para o partido ou ia para algum candidato específico? Olha, nós fizemos sempre para o partido. Falando desse dos compromissos apenas. Né? Sim, mas é sempre para o partido. Sempre para o Partido Nacional. Tá. Pode ter sido uma ou outra vez, eu não tenho certeza, uma ou outra vez, pode ter sido alguma coisa localizada, mas eu diria que 99% foi a direção nacional do partido. Desses compromissos envolvendo os contratos da Petrobras, algum outro partido contemplado? Olha, que eu soubesse na época, não. Nunca me foi encaminhado assim uma doação dirigida para algum partido. Agora, o que eu fiquei sabendo a posteriori é que havia uma contribuição para o PP. Sim. Mas não que isso, na minha geração, na minha gestão de 2010 para cá... Há um relato na denúncia de uma operação envolvendo o senhor Alberto Youssef, que teria obtido em 2010 cerca de R$1.500.000 em espécie. Segundo ele, teria apanhado isso no edifício sede da Andrade Gutierrez. Eu posso lhe dar o que eu sei dessa história, que foi o seguinte: realmente o Fernando Soares esteve comigo por volta de agosto, me perguntando sobre doações eleitorais, e que o Paulo Roberto teria pedido a ele 1,5 milhão de doações eleitorais, que a Andrade pudesse ajudar fazendo 1,5 milhão de doações eleitorais para o PP. E eu respondi para ele que o programa de doações ele foi fechado em 30 de junho, os partidos já tinham sido comunicados quais seria o programa que nós faríamos, o período que a gente faria os depósitos aproximadamente, e que eu não tomava decisão disso sozinho, mas que eu é que encaminhava mesmo, e que se houvesse alguma expectativa de atendimento, que eu retornaria para ele. Fato concreto é que eu não retornei e esse assunto não foi mais tratado comigo.
Em relação ao senhor Alberto Youssef, também comprovei que ele foi ao prédio da Andrade Gutierrez em agosto, em setembro e outubro, para, segundo ele, no depoimento dele, receber R$500 mil, 3 parcelas de R$500 mil. Eu não tenho como confirmar essa informação. O que eu tenho, ao contrário, o que eu tenho confirmado pela empresa é que não foi pago a ele, nada, mas como ele teve num prédio que tinha outras empresas lá também, outras poucas empresas, mas tinha outras empresas lá, pode ter acontecido dele ter recebido dinheiro. Eu não tenho como combater a informação dele, porque ele realmente esteve no prédio. Agora, o que eu posso lhe afirmar é que, seja por coincidência, seja, não sei exatamente explicar porquê, mas dentro do programa de doações ao PP, no dia 30 de setembro de 2010, foi feita uma contribuição para o PP no valor de R$1,5 milhão. Então, quando eu agora, levantando, já com o processo, levantando toda essa situação, me deparei com essa situação, me deu assim, seria muito estranho fazer uma doação eleitoral de R$1,5 milhão ao PP no dia 30 de setembro e nessa mesma época pagar R$1,5 milhão de Caixa 2, que ninguém tem menor notícia desse pagamento, porém a visita dele está registrada lá no prédio. Tá. Então se houve, não passou pelo senhor? De jeito nenhum. Tá. Esses compromissos dos contratos da Petrobras, eles foram pagos até quando aproximadamente pela Andrade? Olha, como os projetos diminuíram muito, na eleição de 2012, com certeza, 10 com certeza, na eleição de 2012, que foi eleições municipais, o PT cobrou da gente, e na eleição de 2014, houve pagamentos, mas aí já mais residuais, mas houve pagamento também, mas o maior valor pago foi realmente Belo Monte. O senhor conheceu pessoalmente o senhor Paulo Costa? Eu conheci o Paulo Roberto Costa, tive com o Paulo Roberto Costa, eu fui levado a conhecê-lo pelo Dr. Rogério Nora, num encontro que houve para preparar a nossa ida à Arábia Saudita. Esse evento na Arábia Saudita, se o senhor quiser, eu posso detalhar, posso explicar. Mas, preparatória aí da Arábia Saudita, teve uma reunião e um almoço, até parece, um lanche, alguma coisa assim. E nesse lanche houve uma tratativa de ele dizendo que estaria indo mesmo e tal, porque ele já tinha estado lá numa comitiva do presidente Lula anteriormente. E estava tratando desta planta de coque, era uma planta de coque, lá na calcinação de coque, lá na Arábia Saudita, e essa planta de coque, nós tínhamos interesse em executá-la lá. A Petrobras tinha, acho que 50% do empreendimento, o sócio local tinha 50% do empreendimento, e o sócio local, que é da família real, é um príncipe da família real, ele também era parceiro nosso em desenvolver o mercado. Mas acho que não precisa entrar nos detalhamentos dessa viagem. Tá. O Fernando Soares também é do seu relacionamento? O Fernando Soares eu conheci em 2009, lá na Andrade Gutierrez. Ele foi me apresentado também pelo Rogério Nora, e ele em 2000, nesse período aí, até, vamos dizer, entre 2010 e 2013, 14 talvez, o que ele teve de relacionamento comigo foi o seguinte: ele levou projetos para o pessoal conhecido dele lá na construtora, projetos que não tinham nada a ver com Petrobras, de outras naturezas,
E o pessoal levava isso aqui porque envolvia parceria com empresas espanholas, envolvia um consórcio lá no Panamá, coisas que fugiam do âmbito da construtora, então levavam para mim, para que eu pudesse direcionar para esse assunto lá dentro. Faz, não faz, mexe, não mexe, inclusive planta de energia lá no Rio Grande do Sul. Então, um assunto era esse, e o outro é que eu vendi uma lancha para ele. Sim. Em setembro de 2015. E essa tratativa começou mais ou menos em junho, quando ele foi indicado a lancha para que ele fosse ver, e eu perguntei para ele e tal, coisa. Enfim, esse ano de 2012, especialmente, foi um ano onde houve essa tratativa da lancha, da venda da lancha, e também da planta de energia lá do Rio Grande do Sul. O senhor já esteve junto com o senhor Fernando Soares e com o senhor Paulo Costa ao mesmo tempo? 2 vezes. Nesse dia desse lanche lá, pré-Arábia Saudita, e um jantar eu tenho impressão que em junho de 2010, maio, junho de 2010, após quando a Petrobras decidiu mudar o projeto lá na Arábia Saudita. Tá? Então eles fizeram um jantar lá e também estava o Fernando Soares. Tanto o senhor Paulo Costa admitiu que recebeu propinas, inclusive aponta Andrade Gutierrez, e o Fernando Soares disse que intermediou propinas. Eles nunca trataram esse assunto? Jamais trataram. Paulo Roberto e o Fernando jamais chegaram para mim para falar de propina ou para falar de qualquer tipo de contribuição, a não ser a tal contribuição eleitoral da eleição de 2010, que o Fernando me procurou para falar sobre o 1,5 milhão lá em 2010 para o PP. Fora isso, jamais. Tem uma série de coisas no seu depoimento, mas assim, o que interessa mais especificamente que o juiz são esses casos da Petrobras, né? Não Belo Monte. Tem um episódio aqui que o senhor relata uma visita que o senhor teria recebido do ex-ministro Edinho Silva. Sim. Uma doação para fechar a campanha. Sim, essa é a campanha de 2014. E o senhor consta aqui que o senhor teria dito que já teria doado o limite e que apenas o Partido dos Trabalhadores recebia essas doações vinculadas. É que eles começaram a pressionar demais para as doações à campanha da presidente Dilma. E o meu papel aí nessa gestão do dinheiro da campanha, primeiro que era muito dinheiro. Doar 100 milhões de reais não é muito dinheiro. Sim. Então, o meu papel era para preservar esse dinheiro e tentar apoiar especialmente quem está ganhando. Apoiar quem vai perder não era esse o meu objetivo. Então, para o grupo, subia o Eduardo Campos, subindo o Aécio, a Dilma começando a ter uma queda, e eu então segurei as doações eleitorais, tanto do Aécio quanto da Dilma. Eu segurei. Aí eles ligaram, o Gilles Azevedo ligou para o Flávio Machado, que nessa época já estava em outra função, ele já estava com a função de América Latina, na construtora, ele voltou para a construtora, estava como responsável pela América Latina, e o Flávio me ligou preocupado, dizendo que o Gilles tinha ligado para ele com dizendo que eu não estava tomando decisão de apoiar, que isso era pegar muito mal para Andrade, que Andrade não pode fazer isso com o governo, com a Dilma, que a Dilma era muito amiga nossa, que não sei o quê, e foi com essa conversa aí e me sugeriu que eu ligasse para eles lá. Eu liguei então para o Edinho, não liguei para o Gilles, liguei para o Edinho, falei que o que está acontecendo? Ele falou, não, vocês não doaram nada para a campanha. Eu falei, como não doei, cara? Vamos encontrar aí que eu vou te mostrar aqui que eu doei. Tá. E aí encontramos ele e o João Vacari, no escritório em São Paulo,
E qual foi o objetivo de eu pedir para o João Vacari? Para exatamente mostrar para o Edinho que as doações que nós tínhamos feito 15 milhões de doações para o PT, e que eram doações, uma parte disso aí eram doações vinculadas, que se eu não fosse obrigado a fazer, eu não teria feito, eu tinha feito para a Dilma. Tá, mas o senhor utilizou essa expressão das doações vinculadas? Com certeza. Com certeza. Ficou claro nessa reunião que essas doações... Não só nessa, como numa outra reunião que eu vou relatar também. Nessa aí e em outra. Porque nessa aí, ele era uma pressão, eu entendia como uma pressão normal, mas eu queria que ele entendesse com clareza qual é que era, aonde que nós estávamos no ritmo de doações. Nós já tínhamos doado, eu acho que 14 milhões. Então, já era muito dinheiro. Então, e que se realmente repetindo, se não tivesse ali doações vinculadas, eu poderia já ter doado direto para a campanha da Dilma. Então, eu quis também julgar com ele, no sentido de ele entender que eu estava ali cumprindo obrigações também, deles próprios, orientação deles lá desde 2008. Bom, o fato foi que poucos dias depois, nós fizemos uma doação de 10 milhões de reais. Acho que foi 29 de agosto. Nesse dia também, nós fizemos também uma doação para a campanha do PSDB. 3 dias depois, no começo da semana seguinte, me liga de novo, apavorado. Nossa, vocês têm que... Isso aí não é nada, isso é um troco. E aí... E ele tinha falado em 100 milhões. Sim. Que nós deveríamos doar 100 milhões na reunião. E eu falei, Edinho, 100 milhões? O limite da Andrade é 104. Será que você vai visitar um cliente e não está... ou um investidor, né? E você não sabe a capacidade, os limites do investidor? Nós não temos essa capacidade. Nós vamos investir, nós vamos também apoiar outros partidos, e tem governadores, e tem senadores, deputados, e nós vamos apoiar outros partidos. Então ele muito insatisfeito, voltou a ligar para cobrar. Aí eu marquei a reunião com o Gilles. Falei, então eu vou aí falar com o Gilles. E eu estive lá em Brasília no comitê da presidente Dilma. Eu tenho a impressão que entre 15 a 18 de setembro, e fui lá para explicar para eles. E falei exatamente a mesma coisa. Ora, das doações também vinculadas que a gente estava fazendo. Tem projetos, falei de Belo Monte, que eu me lembro perfeitamente, que foi a obra que eu falei com ele com clareza, e os outros projetos federais que nós temos a obrigação de contribuir. Então, cara, nós estamos fazendo demais, 100 milhões, Gilles, vocês estão doidos. Foi aí que eles falaram, nós esperamos que as grandes empresas contribuam aí com 500 milhões, 600 milhões, um número gigantesco. E eu então disse para eles que talvez poderia fazer um esforço adicional, mas que não contassem com Andrade Gutierrez. Por que efetuar doações adicionais além dessas doações compromissadas? Olha, senhor juiz, aquela questão de que nós já até passamos aqui. Para quê? Por que doar para um partido político? Bom, uma presidente da República que estava, ou um candidato a presidente da República, que está se viabilizando como candidato, nós achávamos que fazer o apoiamento desse candidato, que tem a grande chance de ser eleito, que para a gente era importante, realmente importante. Não tinha um vínculo, nós não tínhamos, neste caso específico. Não, eu entendo, mas é que, vamos colocar assim, o que eu compreendi, até pelo tom que o senhor utiliza, algumas expressões que o senhor utiliza, que o senhor não se sentia, vamos dizer, o senhor não se sentia bem com essas doações compromissadas. Vinculadas? Vinculadas. Sim, com compromissos assumidos. Não, realmente não. Mas se era assim, porque então, bem, já que isso eu tenho que cumprir essa obrigação, então isso eu faço, mas não me peço mais nada. Mas é que nesse caso, as vinculadas em 2014, elas já estavam bem mais baixas, né? Então, nós já tínhamos
pago em 2013, que era um ano não eleitoral, já tinham pago em 2012, que era eleição municipal, em 2011, e realmente o nível, em 2014 especificamente, o nível de contribuição das vinculadas já era menor. Mas e nos anos anteriores o nível de doação das vinculadas foi maior maiores do que as doações? Não, nunca foi maior do que a espontânea. Não, nunca foi. Só nos anos que não tinham eleição é que eram totalmente vinculadas, porque não tinha eleição. Sim. Agora, a doação feita em anos sem eleição era basicamente, ou em 2011 teve um residual de contribuição de 2010 que não coube no limite e a gente pagou um residual no começo do ano. Agora, só para esclarecer, finalizar esse assunto lá do comitê do Gilles e do Edinho, nós fizemos uma contribuição ainda antes do primeiro turno de mais 5 milhões. Uhum. E eles novamente acharam horrível. E manifestaram assim, falei, pô, mas só isso, coisa assim. Aí deixamos passar a eleição. E eu, inclusive, no dia da eleição nem estava no Brasil. Mas aí, meados de outubro, eu voltei lá na Comitê Central, lá, no comitê deles. E tive de novo com os dois lá e realmente disse para eles que acabou, que não ia fazer, eles estavam pressionando muito e nós resolvemos ainda fazer mais 2 doações, uma de 2 milhões e uma de 3, na véspera da eleição, lá para o dia 20 e tantos de outubro, perto da eleição, já do segundo turno, perto do segundo turno. Mas ainda não acabou. Quando foi dia 3 de novembro, o Edinho foi me visitar e pedindo mais dinheiro para fechar a campanha. E aí, realmente, não pagamos. E ela já é eleita. E nós não contribuímos. O senhor recebeu essa solicitação, que lhe trouxe essa insatisfação? O senhor repassou lá ao senhor Rogério Nora, que ele tratasse disso? Depois ele lhe deu ok, e a Andrade foi fazendo essas doações vinculadas a obras, na expressão que o senhor utiliza, ou compromissadas com as obras. Isso não afetava a integridade da empresa? Como é que o senhor via isso? Porque o senhor era o presidente da holding, né? Olha, sinceramente, esse assunto, como era visto como na verdade era uma contribuição para um partido político, olhando sob o ponto de vista de outras democracias no mundo, a gente via e vê que existem contribuições feitas em períodos não eleitorais. Uhum. E contribuições chamadas espontâneas. Existem em muitas das democracias. Era assim que a gente via, sabe, de uma maneira não criminalizada. Essa era a forma como a gente via. Agora, sem dúvida, eu repito, já disse e vou repetir, sem dúvida, vendo sobre a ótica correta da exigência de uma contribuição, é óbvio que não é correto. Quer dizer, hoje, e não é porque estou defendendo um contrato de colaboração, é óbvio, quando passamos a analisar toda a questão moral desse processo, a gente viu que errou. Vimos que erramos. E a empresa viu que errou. E por isso confessou, e por isso está fazendo um meia-culpa público. Realmente foi errado. Não devia ter feito. Esses compromissos também abrangeram as obras dos contratos de Angra 3? Ou não? Todas as obras federais eram abrangidos pelo acordo com o Berzoini. Então, obras federais envolviam todo o setor elétrico, sim, estatal, todo o setor de petróleo, né, a Petrobras, assim como ferrovias, assim como tudo. Todos os projetos comandados por entidades federais.
embora faça parte de outro processo, mas naquele caso de Angra 3 também há, pelo menos segundo a acusação, informação de pagamento de valores para executivos também da Angra 3. Isso não tenho nenhuma, nunca, jamais soube de pagamento de propina para executivo em Angra 3, nem para o primeiro executivo, nem para os outros executivos. Jamais nenhum executivo da Andrade veio me procurar para contar, seja até por curiosidade, você sabe que nós estamos... Não, nunca. Assim como nunca, nada foi me perguntado ou informado. Nada. Que era o procedimento normal dentro dessa estrutura aqui que eu lhe mostrei. Quem fazia o controle desses... desculpa interromper.